Boa tarde. Estamos aqui para realizar a audiência na ação penal 1059, em que figura como denunciada a senhora Ana Flávia de Souza Monteiro Rosa. A senhora me escuta, senhora Ana Flávia? Sim, senhora, excelência. Perfeito. A defesa da senhora está com a doutora Fabiana Mendes. Confere? Confere. Boa tarde, doutora. E representando o Ministério Público, a Procuradoria, o doutor Luiz Fernando Bugiga. Eu verifico aqui nos autos que não houve testemunhas arroladas aqui pela defesa, de modo que já passaremos ao interrogatório da denunciada, da senhora Ana Flávia. Eu questiono, desde já, se houve a oportunidade de entrevista reservada da senhora Ana Flávia com a sua advogada. Acredito que sim, né? Sim, senhora. Pois não. Então, vamos lá passar diretamente ao interrogatório. Eu vou explicar para a senhora Ana Flávia, como é que funciona aqui. Se a senhora tiver qualquer dúvida, a senhora me pergunta, tá bom? Acredito que a sua advogada já tenha lhe explicado, mas eu vou fazer aqui uma breve explicação também. O interrogatório ele é dividido em duas partes. No primeiro momento, eu vou perguntar à senhora sobre os seus dados pessoais, sobre o seu trabalho, a sua família, e nesse primeiro momento a senhora é obrigada a responder tudo o que eu lhe perguntar. Num segundo momento, eu vou lhe perguntar sobre a acusação que existe contra a senhora nessa ação penal. Afinal de contas, estamos aqui hoje porque existe uma ação penal, a 1059, tramitando, né, com a senhora na condição de denunciada, e a denúncia oferecida diz que a senhora praticou uma série de crimes. Eu vou dizer aqui quais são esses crimes. O do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, os crimes do artigo 359L e 359M, também do Código Penal, crime do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, e ainda a prática do crime previsto no artigo 62, inciso 1º da Lei 9605 de 1998. Quando nós chegarmos nessa segunda etapa do interrogatório, em que eu vou perguntar à senhora sobre essas acusações, sobre os fatos relacionados a essa acusação, que inclusive se deram lá no contexto, né, do 8 de janeiro, a senhora não é obrigada a responder nada do que eu vou lhe perguntar daí para frente. A senhora tem o direito de ficar em silêncio. A senhora pode responder uma pergunta, duas, três, todas, nenhuma. Isso fica a critério da senhora, tudo de acordo também com o que a sua advogada tenha orientado, certo? Vamos lá, então, começar. Eu queria que a senhora falasse o seu nome completo e a sua data de nascimento. Ana Flávia de Souza Monteiro Rosa, 5 de 1 de 88. Certo. A senhora mora onde? Santa Luzia Estrutural. Aqui no DF? Isso. É DF, né? Certo. Sim. A senhora trabalha? Sou autônoma. É autônoma, né? Me diga uma coisa, sempre morou aqui no DF ou nasceu em outro lugar e veio para cá? Nascida em Brasília. Nascida aqui em Brasília e sempre morou aqui no DF. Certo. Isso. Trabalha autônomo, estuda? Eu faço curso de psicologia. Faz curso de psicologia. É casada, solteira, convive com alguém? Quando eu entrei, senhora, eu estava casada, mas no momento eu já saí no divórcio enquanto eu estava presa. Certo. A senhora tem filhos? Tenho 2 filhos. Que idade? Uma tem 18 anos e o outro tem 6 anos. Moram com a senhora? Sim, senhora. Algum deles tem algum tipo de deficiência ou necessidade especial? Não. Não, né? Atualmente eles estão com quem? Minha filha de 18 anos está com 16 anos cuidando da minha casa. Certo. Eles estão na casa onde vocês moram, a mais velha cuidando do mais novo, certo? Isso. A senhora já foi presa ou processada criminalmente alguma vez? Não, senhora. Não, né? Eu vou agora começar a fazer perguntas sobre essa acusação que existe aqui contra a senhora. A partir de agora, a senhora não é obrigada a responder mais nada. Eu só peço que, se a senhora não for responder, que a senhora diga que vai ficar em silêncio, porque eu preciso seguir aqui essa relação de perguntas e, para a gente ir mais rápido e otimizar, se a senhora não for responder, a senhora só diz que vai ficar em silêncio, tá certo? Eu começo lhe perguntando se essa acusação que existe aqui nesse processo, da prática desses crimes, se ela é verdadeira, ela procede, essa acusação é verdadeira? Eu vou usar meu direito de ficar em silêncio. Perfeito. Onde é que a senhora estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes?
Vou usar meu direito de ficar em silêncio. Basta a senhora dizer que vai ficar em silêncio, tá certo? Como e com quem planejou vir para Brasília? Vou ficar em silêncio. Como pagou ou financiou o transporte? Recebeu alguma ajuda financeira de quem? Vou ficar em silêncio. A senhora levava algum tipo de arma, ou arma branca, ou instrumento pérfuro cortante, ou substância inflamável? Vou ficar em silêncio. Passou por alguma espécie de revista policial? De ficar em silêncio. Havia bloqueio policial? Qual era a postura da PM e das outras forças de segurança? Vou ficar em silêncio. Sabe dizer como as pessoas entraram nos prédios? Houve liberação? E caso tenha havido, quem liberou? Vou ficar em silêncio. A senhora praticou algum ato de violência contra os policiais ou a equipe de segurança? Vou ficar em silêncio. Ao invadir o prédio do Senado, queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Vou ficar em silêncio. Pretendia, com a invasão, auxiliar a depor o governo? Vou ficar em silêncio. Pretendia, com a invasão, auxiliar na implantação de um novo regime ao governo? Vou ficar em silêncio. Recebeu algum auxílio para isso? Vou ficar em silêncio. Quem a senhora apoiava ao participar da invasão? Vou ficar em silêncio. Qual o motivo da depredação das instalações? A senhora danificou algum bem? Vou ficar em silêncio. Estava com o rosto encoberto ou fez uso de máscara? Por qual razão? Vou ficar em silêncio. A senhora acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas eletrônicas e nas eleições? Vou ficar em silêncio. Isso colaborou para a sua ida até a Praça dos Três Poderes? Vou ficar em silêncio. A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Em silêncio. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a sua derrota nas urnas e a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a senhora teria ido até a Praça dos Três Poderes? Em silêncio. Pois não. Passo a palavra ao representante do Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, senhora Flávia. Boa tarde. A senhora, quando veio a Brasília, frequentou o QG do Exército? Eu não estou entendendo, está muito baixo o seu áudio. Está um pouco abafado, realmente, esse som. Perdão, excelência, eu estou aqui na sede da Procuradoria, o som acho que não está ajudando. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, quem sabe melhora. Tá certo? Boa tarde, senhora Ana Flávia. Boa tarde. A senhora, quando veio a Brasília, frequentou o QG do Exército? Eu vou usar o direito de ficar em silêncio. Tudo bem. A senhora visualizou faixas e avisos ou anúncios de camisetas com pleitos de intervenção militar e assunção do Exército no poder? Vou ficar em silêncio. A senhora presenciou depredação do Congresso Nacional e do Senado Federal? Vou ficar em silêncio. A senhora entrou no Senado Federal de forma facilitada por alguém? Vou ficar em silêncio. Seriam só essas as complementares, excelência. Obrigado. Pois não. A palavra está com a defesa da denunciada, doutora Fabiana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Flávia. Boa tarde. Ana Flávia, são verdadeiros os fatos dos quais você foi denunciada? De forma alguma. Certo. Ana, me diz como que você estava do lado, quando você foi presa, você estava do lado de dentro ou do lado de fora no Senado? Estava dentro do plenário do Senado Federal. Tá, e como você entrou lá? Quando eu entrei, foi por causa que estava tendo bombas de diversos locais, de vários policiais do helicóptero, e entrei para dentro do Congresso para me proteger. E fui parar dentro do plenário, não sei como, porque eu não conheço muito bem, mas entrei para dentro do plenário, e ao chegar dentro do plenário, estava a polícia legislativa sentada de um lado e a polícia militar ao fundo, de braço cruzado. Sentei ali, em momento nenhum fui impedida de estar ali naquele local e me senti protegida ao adentrar aquele local. Certo. Quando você entrou, alguém disse que ali era proibida a sua entrada? Alguém quis te impedir? De forma alguma. Nem a polícia legislativa que estava sentada e nem a polícia militar que estava ao fundo falaram que a gente não podia estar ali.
Então, ninguém pediu para que vocês saíssem também naquele momento que você chegou ali? Isso, ninguém pediu. Tá. E quando você chegou lá nessa sala, no plenário no caso, tinha algum móvel, alguma coisa quebrada? Nada tinha quebrado, nada estava quebrado, tudo estava intacto. Algumas pessoas falaram, quando eu cheguei lá, que já estavam lá orando e louvando, que um grupo entrou tentando quebrar e eles impediram de quebrar. Certo. Então, até o momento que você esteve lá, não tinha absolutamente nada depedrado? Nada. As pessoas impediram de ser quebrado, estava tudo intacto. Tá. Antes de você entrar no plenário, algum policial anteriormente te abordou, te revistou, falou que você não poderia entrar? Sim, senhora. No prédio? Sim, senhora. Quando eu desci, eu estava descendo com o pessoal na manifestação pacífica. Eu fui revistada na altura da rodoviária do Plano Piloto por pessoal da Polícia Militar, ao qual eu fui revistada e a minha mochila. E em momento nenhum ali, também naquela barreira, fui informada que não podia descer. Eu fui revistada e desci normalmente. Tá, então não foi encontrado nenhuma arma, nenhum produto químico, nada você estava utilizando ou levando para lá? Não. Certo. Você vandalizou alguma coisa, Flávia? Não entendi, senhora. Se você vandalizou alguma coisa? Nada. Eu não fui ali com o intuito disso, eu fui ali para orar, como muita gente foi ali para orar. E quando a gente chegou, a gente encontrou já esse cenário já lá de depedrado, quebrado, e esse não é nosso intuito. A gente que é brasileiro, a gente preserva pelo nosso patrimônio público. Certo. Você concordou com os atos de vandalismo, ou você concorda com esses atos? De forma alguma, se sai do meu imposto, como é que eu vou concordar com algo desse tipo? Você gritou palavras de ordem? Nenhuma. A sua ida lá foi pacífica? Pacífica. Tá. Quando você chegou, já tinham invadido? Você sabia da invasão desses prédios? Não sabia, por causa que o nosso intuito desde o começo foi descer para orarmos pelo nosso país, nossa nação, independente de quem estava no poder. A gente queria estar ali somente para orar. Só que quando a gente chegou lá, era outro cenário. Então, eu corri para dentro para me proteger do que estava acontecendo lá fora. Certo. E quando você viu aquela situação toda, você correu ali para dentro do plenário e os policiais estavam sentados, então todos eles assim protegidos? Alguém teria sido apedrejado, alguém teria sido agredido? Algum dos policiais você viu se estava acontecendo alguma coisa de estranho ali? De forma alguma, estávamos ali orando. Quem já estava, quando eu cheguei também, me ajuntei a eles para orar e louvar. Da forma que eles estavam sentados mexendo no celular, eles continuaram da legislativa, e a polícia militar, do jeito que estava ao fundo, de braço cruzado, permaneceram de braço cruzado. Tá, então aí vocês ficaram lá no plenário, e aí depois de um certo tempo, alguém veio, pediu para vocês saírem ou alguma coisa do tipo? Então, depois de um bom tempo que a gente estava ali, inclusive eu fazendo live ao vivo, tem esse vídeo, veio um senhor e perguntou se alguém queria sair, queria conduzir em segurança. A gente era em 41, dessas 41 pessoas, só 3 quiseram sair, porque as demais estavam com medo de sair lá fora pelo cenário de guerra que estava lá fora. A gente não sabia o que ia encontrar lá fora. A gente se sentia muito mais protegida ali. Se tinha polícia militar ali, a gente estava se sentindo protegida. Então, somente 3 pessoas quiseram sair nesse momento. Certo. E você viu alguma pessoa ali naquele ambiente machucado? Não, de forma alguma. Tá. Você ficou machucada? Não. Certo. Inclusive, doutora, eu pedi para ir no banheiro, para a senhora ter ideia. A Polícia Legislativa estava sentada e eu pedi para ir ao banheiro, e foi quando eu reconheci um dos policiais da Legislativa, o senhor Caio. Ele é doador da creche da minha mãe. Minha mãe tem uma creche em Brasília que cuida de 80 crianças, e a gente se reconheceu ali naquele momento. E ele autorizou que eu fosse no banheiro. Sim, e nesse momento não tinha tido ainda voz de prisão? Nenhuma. Foi algum tempo depois? Isso, foi algum tempo depois que a gente foi dado voz de prisão. E essa voz de prisão, você foi avisada que seria presa lá ainda no plenário ou depois de ter saído de lá?
lá dentro do plenário. Inclusive, existe um vídeo que mostra a gente levantando e saindo pacificamente, na hora que foi dada a voz de prisão, eu chamando as meninas. O que a gente tinha que ter feito ali, a gente já tinha feito, que era orar e louvar, e a gente, dali para frente, não sabia o que ia acontecer. Tá. Mais algum fato, Flávia, que você queira esclarecer? Quando eles deram a voz de prisão, doutora, um deles, que eu não me recordo qual, eles falaram o seguinte, que a gente ia ser somente reconhecido, identificado e seríamos liberados posteriormente disso em 24 horas. Eu estou aqui agora já há 7 meses, minha filha engravidou enquanto estou aqui dentro, minha filha está com 6 meses cuidando do meu filho de 6 anos, e eu estou aqui, eu me sinto... impotente, porque eu fui para ali fazer uma coisa que foi só orar, louvar com as pessoas e acabar, estou aqui há 7 meses, doutora. É uma sensação de impotência. Tá certo, Flávia. Muito obrigada, viu? Obrigada, Excelência. Pois não, doutora. Vamos então à leitura do termo de audiência, 27 de julho. 27 de julho, 14 horas, na sala de audiência virtual na plataforma Zoom, presentes a juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, representante do Ministério Público, doutor Luiz Fernando Bugiga, a réu Ana Flávia de Souza Monteiro Rosa, representada pela advogada Fabiana Mendes Vaz Gomes. Aberta a audiência, constatou-se que a defesa não arrolou testemunha. A juíza auxiliar indagou a acusada se houve oportunidade para entrevista pessoal. A resposta foi positiva. Procedeu-se ao interrogatório da denunciada. O registro do ato se fez mediante gravação digital audiovisual. E eu peço aqui especial atenção em relação a 2 previsões, 2 registros aqui no termo, que é dada ciência às partes da juntada aos autos de relatório elaborado pela Polícia Federal e colacionado sob D97, e que as partes saem deste ato intimadas para, no prazo comum de 5 dias, apresentar eventuais requerimentos de diligência cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Então, atenção em relação a essas 2 previsões, ciência de relatório da Polícia Federal e D97, intimação das partes para, no prazo comum de 5 dias, apresentar eventuais requerimentos de diligência. Outros requerimentos também devem ser encaminhados à respectiva ação penal, como vem sendo já orientado, né, desde a primeira rodada, né, de audiências. Então, o termo está posto dessa forma e eu questiono se podemos encerrar. Sim, Excelência. Pois não. Então, uma boa tarde a todas e a todos e até uma próxima.